Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um policial branco prende um general negro do exército dos Estados Unidos. Mas o que ele descobre em seguida o muda para sempre. No ar espesso e carregado de umidade de uma manhã de agosto, quando o sol mal perfurava as leves névoas que pairavam sobre os campos de milho, o Mazda Lincoln Navigator preto deslizou pacificamente por uma estrada secundária do condado de Ashford, Virgínia. A densa folhagem que margeava o asfalto farfalhava sob a brisa quente de verão, e apenas o ronronar abafado do motor perturbava o silêncio rural. Ao volante, o general Alexander Maurice, 54 anos, um homem negro de pele escura e olhar gentil e penetrante, acostumado a observar sem julgar, a ouvir sem hesitar. Seu porte era altivo, sua postura ereta, como se suas costas sempre carregassem as responsabilidades de um comando invisível. Mesmo em trajes civis, cada gesto traía uma disciplina ancorada profundamente no próprio ser. Naquele dia, ele não usava nem insígnia nem uniforme, adornado com condecorações. Vestido com um terno cinza sóbrio sob medida, e uma discreta gravata azul marinho, ele havia optado pela simplicidade. No entanto, mesmo sem as listras, impunha uma presença natural, a de um homem que liderou tropas em terreno hostil, atravessou os desertos do Iraque, negociado nos tensos corredores do Pentágono e consolou famílias enlutadas em salas de estar silenciosas com cortinas fechadas. Ele foi incógnito para uma cerimônia privada em uma pequena igreja rural. Uma viúva o esperava lá, cercada por alguns parentes, para receber uma medalha póstuma em nome de seu marido, um soldado que morreu durante uma missão humanitária no Iêmen. Alexandre queria vir pessoalmente sem escolta nem protocolo, por respeito a este jovem que ele mesmo havia recomendado alguns meses antes para uma missão de alto risco. A Rota 57, a rota que ele estava seguindo, era remota e deserta, serpenteando por vales e florestas. Sem GPS. Ele sabia a rota de cor. O tipo de manhã em que as memórias voltam lentamente à tona, em que cada curva evoca antigas paisagens, amigos perdidos, cartas escritas à mão. Tem 8h42 da manhã, enquanto ele iniciava uma ligeira descida cercada por pinheiros. Um flash de luz vermelha e azul de repente iluminou o interior de sua cabine. Ele deu uma olhada rápida pelo retrovisor. Uma viatura policial. As luzes de emergência piscavam. Sem sirene, mas a intenção era clara. Alexander suspirou suavemente. Não tinha nada a esconder. Sua velocidade era constante. Sem telefone, sem manobras suspeitas. Ele ligou o pisca-alerta, diminuiu a velocidade e calmamente parado no acostamento da estrada, deixando suas mãos claramente visíveis no volante. Sem pânico. Sem raiva. Apenas vigilância tediosa, forjada por anos de experiência. Ele já havia vivenciado situações muito mais tensas em Kandahar ou Bagdá. Mas essa tensão, a de um homem negro preso sem motivo em uma região conservadora, sem uniforme para se proteger. Essa tinha um sabor particular. Uma ferida antiga, mais íntima. Ele fechou os olhos brevemente, respirou fundo e esperou. O motor ainda estava ligado. Um vento quente entrava pela janela entreaberta. Ao longe, um gaio azul cantou brevemente antes de voar para as árvores. Alguns segundos se passaram depois que o general Maurice parou no acostamento da estrada. O silêncio foi quebrado pela batida forte da porta do veículo policial. O agente Brian Whittaker, 34 anos, branco, de constituição rígida, desceu com um passo rápido, quase nervoso. Sua mão inequivocamente repousava diretamente sobre a coronha da arma. Ele já examinava, através dos óculos escuros, a silhueta negra ao volante do SUV. Um suor sutil brotou na testa, não por causa do calor úmido, mas por causa de uma ansiedade maçante, a de um homem muito acostumado a confundir autoridade e dominação, e ver perigo onde havia apenas uma diferença. Ele gritou, sem perder tempo para uma abordagem ponderada. Desligue o motor. Mãos bem visíveis. Saia do veículo lentamente. O general Maurice, ainda calmo, virou a cabeça lentamente. Baixou ligeiramente a janela do passageiro e respondeu com uma voz calma, quase benevolente. Oficial, posso perguntar o quê? Silêncio. Whittaker interrompeu, dando um passo à frente abruptamente, com a mão fechada perto da arma. Saiam imediatamente, mãos ao alto. E devagar. Alexandre obedeceu. Abriu a porta com movimentos suaves e metódicos. Levantou as mãos com as palmas abertas, sem tentar argumentar. Sabia muito bem como um único segundo de hesitação poderia ser mal interpretado, como sua estatura poderia ser percebida como ameaçador mesmo sem hostilidade. Ele tinha visto muitos artigos.
Muitos nomes transformados em hashtags. O oficial aproximou-se a passos largos, com os olhos agitados e a respiração ofegante. Analisou num instante o carro de luxo, vidros escurecidos, rodas cromadas e, acima de tudo, o único homem negro a bordo neste condado rural em sua mente. Os prazos estavam sendo cumpridos perigosamente rápido. Nenhuma placa militar visível, nenhum sinal de filiação a qualquer instituição. Apenas um homem suspeito em um carro bom demais para ele. Este carro é roubado? Você tem alguma arma com você? Ou talvez drogas? Ele disse acusadoramente com a voz ligeiramente trêmula. O que você está fazendo aqui, neste canto, a esta hora? O general não se mexeu. Respondeu em tom neutro, quase pedagógico. Este carro é meu, policial. Posso lhe mostrar minha carteira de motorista, os documentos do veículo e... Mas Whittaker o interrompeu friamente, sem nem mesmo olhar para os documentos que Morris estava tirando de sua jaqueta interna. No capô. Agora mesmo. Mãos estendidas. Não se mexa. Sem discussão ou razão válida, ele agarrou os pulsos do general, torceu-as atrás das costas e colocou as algemas nele com um gesto brusco e brutal, como se estivesse neutralizando um criminoso perigoso. Os pulsos de Maurice, embora inativos, foram apertados com extrema força, sem piedade. Verificação de identidade, Whittaker murmurou em seu microfone. Homem negro, 50 a 60 anos, sedã preto, placa desconhecida. Vou levá-lo para a delegacia. Ele não olhou para os papéis, para a placa do carro ou para o rosto do homem que acabará de parar. Tudo o que ele viu foi um perfil que não se encaixava no que ele considerava normal para o bairro. Ele empurrou Alexander para dentro do carro de patrulha, sentou-o sem dizer uma palavra e então bateu a porta. Naquele preciso momento, na calçada oposta, Angela Reed, uma enfermeira veterana de 48 anos, de licença naquele dia, estava saindo de um pequeno café local com um copo de papel na mão. Ela estava prestes a voltar para o carro quando viu a cena. Ela estreitou os olhos e seu coração afundou. Aquele rosto, ela o conhecia. Ela tinha visto aquele olhar um dia no cemitério militar de Arlington, em uma cerimônia solene, quando o general Alexander Morris entregou uma medalha à sua cunhada, viúva de seu irmão, um fuzileiro naval que morreu na Síria. O choque foi instantâneo. Um herói nacional, algemado como um delinquente comum. O contraste entre a dignidade do homem e a agressão injustificada do policial era insuportável. Angela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela pegou o telefone e, com o coração batendo forte, começou a filme discretamente. Não para criar um burburinho, mas para testemunhar, documentar, proteger. Ela sabia muito bem como algumas prisões terminavam. E ela sabia acima de tudo que a uniforme militar não protege contra a cor da pele quando você é negro e está com roupas civis. O que ela ainda não sabia era que esse vídeo rodaria o país. E que o nome do general Alexander Morris estava prestes a entrar em uma batalha totalmente nova. Que contra os preconceitos enraizados na própria nação a qual ele serviu durante toda a sua vida. Alguns minutos depois a viatura entrou no quintal da delegacia de Ashford. O sol já estava alto, lançando uma luz forte sobre o concreto, como se quisesse revelar cada detalhe, cada erro, sem uma única sombra para escondê-lo. O agente Brian Whittaker saiu do carro com um passo firme. Seu peito saliente trai o orgulho equivocado, a de um jovem policial convencido de ter interceptado um elemento suspeito. Abriu a porta dos fundos sem delicadeza, puxou o general Morris para fora do veículo, ainda algemado, e o conduziram para dentro pela entrada reservada aos presos. O saguão estava silencioso. 2 agentes tomavam café e revisavam seus relatórios. Quando Whittaker apareceu com um homem de terno elegante algemado nas costas, um deles erguia uma sobrancelha. Você ganhou uma moldura ou algo assim? Whittaker, visivelmente satisfeito, respondeu, colocando seu relatório no balcão. Homem suspeito. Carro de luxo. Recusou-se a cooperar. Sem documentos em ordem. Vou mantê-lo no quarto B até a identificação completa. O general Morris permaneceu em silêncio, olhando para um ponto invisível na parede. Seu rosto era neutro, quase impassível, mas seu olhar revelava uma velha ferida reaberta. Um cansaço que só os homens que sofreram muita injustiça conseguem suportar sem que isso lhes dobre a espinha. Então, a porta dos fundos abriu abruptamente. Capitão Harold Simons, 58, um veterano da polícia e uma figura de autoridade calma e respeitada no condado, entrou com uma pasta debaixo do braço. Ele parou de repente ao ver o homem parado, algemado, no centro da sala. Seu rosto se contraiu. Ele empalideceu, como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. Um silêncio mortal caiu sobre a sala.
Ele caminhou lentamente para a frente, com os olhos fixos em Maurice, como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. E de repente, num suspiro ao mesmo tempo chocado e furioso, ele deixou escapar. Mas, meu Deus! Whittaker, você parou ao general Alexander Maurice. Whittaker congelou. O nome o atingiu em cheio. Ele piscou surpreso antes de gaguejar. Ele não se identificou como tal, capitão. Eu pensei. Simons levantou a voz, algo raro nele. O que exatamente você achou? Que um homem negro de terno, dirigindo uma SUV em um bairro tranquilo, é automaticamente um suspeito. Você nem sabia ler os papéis, nem verificador em placa, nem dispostou as perguntas certas? O silêncio, já pesado, tornou-se irrespirável. Cada palavra proferida pelo capitão ecoava pela sala como um tapa na cara. Os jovens recrutas estavam em silêncio, congelados. Até o zumbido da máquina de café parecia ter parado. Este general é o vice-comandante da Divisão Oriental do Exército dos Estados Unidos, Whittaker. Ele liderou operações de resgate, negociou com as forças aliadas, treinou centenas de soldados. Ele tem mais de medalhas, mais do que erra, e mais serviço que você tem anos nesta instituição. Ele não estava gritando. Ele é acusado. O capitão aproximou-se de Alexander Maurice. Com visível constrangimento, ele próprio tirou do bolso a chave das algemas e, quase de joelhos, libertou os pulsos do general. O metal caiu no chão com um baque surdo. Simons olhou para Maurice, envergonhado, quase tremendo. General Maurice, eu não consigo encontrar as palavras. Sinto muito. O senhor nunca deveria ter. Mas Maurice o interrompeu com uma voz calma, comedida, mas séria. Capitão, não é a primeira vez que isso acontece comigo. Mas eu realmente esperava que fosse a última. Um silêncio se seguiu. O tipo de silêncio que marca corações e congela convicções. Simons, ainda chateado, continuou mais calmamente. Lamentamos sinceramente, general. Este agente será suspenso, transferido e... Mas Maurice o deteve com um simples gesto de mão. Fixou o olhar diretamente no capitão e disse com firmeza. Não é uma questão pessoal. Não é um indivíduo que eu culpo. É uma sintoma, capitão. Um sintoma de um sistema que treina os homens a temer em vez de compreender, a suspeitar em vez de dialogar. Não estou aqui para pedir desculpas. Estou aqui para fazer uma pergunta. Quantos outros teriam sido tratados da mesma forma, se não tivessem as minhas divisas? Num canto da sala, Whittaker pálido baixou os olhos, atingido por algo mais poderoso que uma reprimenda, vergonha lúcida. Um silêncio solene caiu. E naquela esquadra, naquela manhã, não foi nem a prisão nem a libertação que impressionaram, mas a calma dignidade de um homem que, mesmo humilhado, se recusou a rebaixar sua humanidade no nível dos julgamentos que o haviam aprisionado. O vídeo que Angela filmou rapidamente circulou nas redes sociais. O clipe de 2 minutos e 17 segundos mostrava o general Alexander Maurice, impecavelmente uniformizado, apesar de sua posição civil naquele dia, sendo algemado como um criminoso comum. Ele mantinha uma postura ereta, quase militar, enquanto o nervoso, mas autoritário, agente Whittaker falava com ele sem rodeios, ignorando completamente suas tentativas calmas de explicação. O vídeo vinha acompanhado de um título simples, um herói tratado como um criminoso. Por quê? Em menos de 24 horas, o vídeo ultrapassou a marca 4 milhões de visualizações. Hashtags como hashtag General Maurice, hashtag perfil racial, e hashtag Respeito ou Nada invadiu o X, antigo Twitter, o TikTok e o Instagram. O rosto do general, marcado pela dignidade na humilhação, tornou-se o símbolo de um sistema no limite. Na manhã seguinte, a sequência se repetiu nos telejornais dos principais canais nacionais. CNN, abriu-se um debate. Se você precisa de um uniforme para ser tratado com respeito, o que resta para os cidadãos comuns? Sobre MSNBC, um âncora em lágrimas leu uma carta enviada por uma turma de estudantes negros em Baltimore. General Maurice, obrigado por permanecer digno. O Senhor nos mostrou que nosso valor não depende do olhar deles. Até notícias da Raposa, muitas vezes mais reservados nesses assuntos, não puderam ignorar o clamor. Um de seus colunistas conservadores reconheceu. Não é mais uma questão de política. É uma questão de honra. Nos dias que se seguiram, os apelos para punir Whittaker aumentaram. Veteranos, autoridades eleitas e figuras religiosas se manifestaram. Manifestações ocorreram em frente à delegacia, com velas na mão, em silêncio. O oficial Brian Whittaker foi suspenso com efeito imediato. Forçado a se aposentar da patrulha de campo, ele foi designado para um programa intensivo de treinamento de viés implícito, de mediação racial e de ética policial.
3 semanas depois, ele foi convocado para comparecer perante um comitê de ética interno. A sala estava lotada. Jornalistas, colegas, oficiais superiores, membros da comunidade e até veteranos estavam presentes. Vestido com um terno escuro e barbeado, Brian Whittaker parecia muito diferente do policial neste vídeo. Seu olhar ocasionalmente se desviava dos membros do comitê. Quando lhe deram a palavra, levantou-se lentamente e disse: "Eu achava que estava fazendo o meu trabalho. Fui treinado para agir rapidamente para antecipar o perigo. Mas hoje entendo que o que fiz naquele dia não foi por zelo, foi por medo. E eu não questionei esse medo. Era baseado em clichês, em reflexos que eu nunca havia questionado." Ele fez uma pausa e olhou brevemente para uma fotografia do general Maurice projetada na tela. Humilhava um homem honrado, um homem que deu a vida por este país. Não conseguia enxergar sua dignidade, via apenas um homem negro em um carro lindo. E naquele dia eu era tudo o que um policial jamais deveria ser: injusto, brutal, cego. A sala estava silenciosa. Não estou pedindo desculpas. Estou pedindo uma chance de aprender, uma chance de mudar. Porque se eu consigo admitir meus erros, talvez outros também consigam. Seu depoimento, transmitido ao vivo, foi elogiado por alguns, criticado por outros. Mas marcou um marco. Pela primeira vez, um policial reconheceu publicamente não apenas suas ações, mas o sistema de pensamento que os tornaram possíveis. Poucos dias depois, o general Maurice publicou uma carta aberta no New York Times. "Não quero vingança. Quero que este incidente sirva de lição. Se um homem condecorado, leal ao seu país, pode ser tratado dessa forma, então toda a estrutura da nossa nação precisa ser reexaminada. Os Estados Unidos não mudarão com desculpas. Mudarão com coragem, verdade e uma firme disposição para reaprender." E esta carta foi lida em centenas de escolas, academias de polícia e compartilhada por ex-presidentes. Poucos dias depois, o general Alexander Maurice foi convidado a discursar no Congresso dos Estados Unidos durante uma sessão especial sobre discriminação racial em instituições públicas. Foi um momento solene. A sala estava lotada, com todos os olhares fixos na figura ereta do general, agora conhecido mundialmente não apenas por seus feitos militares, mas também por sua dignidade sob humilhação. Seu discurso, transmitido ao vivo pela televisão nacional, causou impacto. "Eu não sofri naquele dia por causa de um homem. Eu sofri por causa de um sistema que ensina o medo diante da humanidade. Eu não estava de uniforme, é verdade. Mas mesmo em trajes civis, eu represento este país. E este país precisa se impor." Um silêncio emocionado encheu a sala. Quando um homem pode atravessar zonas de guerra no exterior e ser tratado como inimigo em seu próprio território, então temos o dever moral de nos questionar. Se minha prisão servir para despertar consciências, então este momento de humilhação não terá sido em vão. A ovação que se seguiu foi longa. Vários membros do Congresso, com os olhos marejados, levantaram-se para saudar o general. Este depoimento ressoou como um tapa simbólico na cara da cegueira coletiva. 3 semanas depois, uma placa de bronze foi instalada no salão principal da Delegacia de Polícia de Ashore, o mesmo local onde o general havia sido detido e interrogado. Simples, mas impactante, ela trazia esta inscrição cuidadosamente gravada: "Aos que foram julgados pela aparência antes do nome. Que sua humanidade seja sempre mais forte que nossos medos." Em homenagem ao general Alexander Maurice. Os visitantes da delegacia agora paravam em frente à placa, alguns em silêncio, outros tirando fotos e outros ainda refletindo sobre seus próprios preconceitos. O general Maurice, por sua vez, continuou a servir seu país com o mesmo rigor e fé nos valores que defendia. Em desfiles, cerimônias de medalhas e comemorações nacionais, ele foi aclamado não apenas por seus serviços, mas também por ter simbolizado a luta contra a injustiça. Agora, ele era considerado não apenas um herói de guerra, mas um herói moral. E o agente Brian Whittaker? Ele desapareceu dos olhos do público por um tempo. Suspenso e depois transferido para longe da área, iniciou uma jornada pessoal de autoanálise. Concluiu vários programas de reabilitação sobre preconceito inconsciente, diversidade cultural e escuta ativa. Encontrou depoimentos comoventes de vítimas de abuso, que o forçaram a olhar para sua própria jornada de forma diferente. 1 ano depois, ele foi reintegrado, mas em uma nova função: instrutor de novos recrutas na Academia de Polícia Estadual. Uma posição que poucos ousariam confiar a ele, mas que ele honrou com seriedade. Em um seminário de boas-vindas para jovens oficiais, ele se levantou diante da turma e declarou francamente: "Aprendi a lição mais difícil da minha vida, prendendo o homem errado pelos motivos errados. Naquele dia vi um homem negro e vi perigo.
Mas fui eu quem ficou cego. Naquele dia, fui eu quem deveria ter sido algemado pelos meus próprios preconceitos. Ele fez uma pausa. Então acrescentou com a voz calma, mas firme. Tive a chance de mudar. Agora é a sua vez. Faça melhor que eu. Na sala, vários jovens recrutas tomavam notas, outros permaneciam em silêncio. Este testemunho tinha o valor de um aviso e de esperança. O general Maurice e o agente Whittaker nunca mais se cruzaram. Mas seus caminhos, para sempre ligados por aquela manhã de agosto, continuaram a alimentar debates, reflexões e mudanças na mentalidade americana. E em uma escola no condado de Ashore, durante uma aula de educação cívica, uma jovem negra levantou a mão e perguntou: "E será que um dia seremos julgados primeiro pelas nossas ações e não pela nossa cor?" O professor sorriu suavemente e então respondeu: "Esse dia também depende de você. Mas graças a homens como o general Maurice, está mais perto do que ontem."